Salve, salve, rugbyeiros e rugbyeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 40 do nosso Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou o Vitor Ramalho E eu sou a Baby Futuro. e no programa de hoje você fica sabendo de tudo que rolou na semana do rugby, uma semana que teve classificação para os Jogos Olímpicos. Estamos em Paris 2024, asiáticos estão Uhul. lá. Terceira Olimpíada consecutiva, né, baby? Sensacional, terceira Olimpíada. Jogamos Rio 2016, jogamos Tóquio, estamos agora em Paris. E é isso, Iaras classificadas. Hoje tem entrevista com o Will e com a Luísa, treinador. E não é mais capitã Luísa, mas uma das principais jogadoras mais icônicas da seleção brasileira. Tá aí, Sim. papo com ambos sobre Jogos Olímpicos, sobre a classificação, sobre o pré-olímpico, e teremos ainda uma atualização com o pessoal lá da Academia de São José dos Campos, Academia de Desenho de categorias de base lá. Maurício Coelho estará conosco e o Harry também estarão conosco aí para bater esse papo sobre as atividades juvenis lá na academia que é apoiada pela Prefeitura de São José dos Campos e também pela SNEAR. Baby, estamos em festa, classificação para os Jogos Olímpicos. Legal, né? Você é muito parte dessa história, obviamente. Sim, muito legal ver as meninas por garantindo isso. Ó, a gente sabia que elas eram favoritas, né? Sempre teve, né? Ninguém escondeu isso, em momento nenhum. Mas no fim do dia eu sei o que que é chegar lá e água bater na bunda e na hora mesmo do negócio não tem 20 anos que vão fazer try pra gente. Então a gente tem que chegar lá e fazer o nosso tries, não, fazer os nossos tries. E acho que elas fizeram isso muito bem. Acho que elas conseguiram controlar bem o campeonato, sobraram bem, então acho que tá feito o trabalho. Acho que a gente mostrou o nível que a gente tá também, né? Hoje, jogando no circuito mundial, a gente tem que sobrar na América do Sul, não dá pra gente tá de pau a pau com elas e acho que é um pouco do trabalho que a gente tá fazendo mesmo, né? De querer estar entre as melhores do mundo e acho que é legal trazer esse sarrafo mais pra cima pra América do Sul também, melhorar seu rugby e a gente tá aí evoluindo junto. Mas mandamos benzão. Não, mandando bem demais, as meninas mandaram muito aí, Seleção Brasileira Feminina, brilhando mais uma vez, 21º título consecutivo, 21º título invicto das Iaras, continua aí na América do Sul. Consecutivo não, porque teve aquele 2015, né, que o Brasil não jogou porque já estava É, classificado para os Jogos Olímpicos e não participou de um Sul-Americano. Mas é isso, todos que o Brasil jogou, ganhou todos, consecutivo pra gente, e ganhamos todos que disputamos, e foi isso. Grande momento aí das Iaras, passando aqui os placares, foi um 48-0 contra o Uruguai, 45-0 contra o Chile, 38-0 contra a Colômbia. Isso são jogos do domingo, perdão, eu comecei pelo domingo, vou passar pelo sábado antes. tá tudo bem. Pode passar, o povo já tá sabendo que é tudo. O sábado foi 27-0 contra o Peru, 17-5 contra a Argentina e 27-0 contra o Paraguai. Era pontos corridos, né? Então, valeu o primeiro lugar, valeu o título para o Brasil aí. E, de novo, né? Sofrendo muito poucos pontos. Sofremos só 2 traizinhos no torneio, né? Um contra a Argentina e um contra o Chile. Opa, Que é a história da seleção feminina, raramente leva pontos aqui na América do Sul, então tá aí. A vitória contra a Argentina, né, Baby, foi a mais apertada ali, né? A Argentina, sofrido. de novo, tem toda dá um caldo ali, mas foi uma vitória com Uhum. foda, né? E quem acabou decepcionando foi a Colômbia, né? A Colômbia depois ainda perdeu pro Total. e ficou de fora, inclusive, da repescagem mundial. Brasil direto nos Jogos Olímpicos, Argentina e Paraguai. Paraguai mostrando crescimento, né? Já conseguiu medalha lá nos Jogos Sul-Americanos e agora consegue a vaga na repescagem mundial. Então, fica nossos parabéns também para as seleções Argentina e Paraguai pelo crescimento, né, baby? E o Paraguai e a Argentina foi aquele jogo que era o mais esperado, que seria o mais duro, né? No fim do dia, não ter uma final não traz essa emoção do tipo, daquela pressão de final de tudo ou nada, assim, né? Era todo jogo era o tudo ou nada, então a sensação meio que se perde quando você não vai para o último jogo que tem a final e tal. Então, acho que foi até mais tranquilo pra gente emocionalmente nesse sentido. Em alguns outros momentos a gente chegava na final e começava mais ou menos, a gente tomava um try, né? Mas a gente foi super bem, acho que tá mostrando para que viemos. Então, bora que agora tem PAN também, né? Estamos garantidos para a Olimpíada, agora tem PAN também. Vamos Tem se preparar aí para essa Olimpíada. E a gente falou em Colômbia também, mas lembrando, né, a Colômbia é nosso Ah, adversário que... no Rugby 15. A gente tem agora, já está no ar no site da CBRU, a convocação para o último camp antes dos jogos lá contra a Colômbia. A Colômbia receber 2 jogos contra o Brasil no Rugby 15 feminino, valendo vaga no W15, que é a Liga Mundial, nova Liga Mundial. São 2 jogos lá em Medellín. A Colômbia não foi bem no Sevens, mas é uma seleção que continua forte aí no 15 também. Um adversário muito forte para o 15. Então, a gente tem um desafio pela frente. A gente vai falar mais ainda sobre o Rugby 15 nos próximos programas, por conta dessa viagem para a Colômbia. Mas lembrando que tem lá no site a convocação. E, baby, falando ainda do pré-olímpico, tivemos, e pré-olímpico e sul-americano, né, porque valeu as duas coisas, tivemos também
o masculino, né? A seleção masculina ficou em terceiro Hum, lugar. Resultados aqui: 36-7 contra a Colômbia, vitória brasileira. Depois perdemos para o Chile por 36-5. Vitória sobre o Paraguai por 26-5. E depois, no domingo, isso no sábado. E depois, no domingo, começou com derrota para o Uruguai por 27-7. Venceu 68-0 o Peru. Maior vitória da história do Brasil contra o Peru, inclusive, tá? Recorde esse placar aí. E depois, o Brasil, na disputa do terceiro lugar, venceu 19-14 a Colômbia na prorrogação. E a vitória foi muito importante, que valeu vaga para o Brasil na repescagem mundial. O Brasil ainda está nessa briga, né? Parabéns para o Uruguai. temos essa chance. Parabéns para o Uruguai pela classificação direta para os Jogos Olímpicos, classificação inédita dos uruguaios. É importante para a América do Sul, né? Ver o crescimento de vários países, e o Uruguai vai inspirando também, né? A gente vê eles crescendo e é uma inspiração. O Chile vai para a repescagem mundial e o Brasil vai para a repescagem mundial. Então, parabéns para os tupis pela classificação para a repescagem mundial. Temos mais uma chance. Vamos estar falando sim de rugby sevens masculino, pensando ainda em Jogos Olímpicos do ano que vem. Em maio tem a repescagem mundial. É difícil, claro, a gente sabe, é um torneio muito difícil, mas é importante, né, de continuar com as metas avançando. É mais um motivo aí a mais para o trabalho continuar forte, né, baby? E aí tem ainda a questão da definição do World Rugby Sevens Challenger, que é a segunda divisão mundial. Ainda não está definido se a gente vai ter vaga ou não. Em breve vai ter uma definição aí com relação ao modelo de competição. A princípio não, mas ainda existe uma possibilidade com relação à definição do sistema de disputa dessa competição. Mas, baby, é legal, né? De qualquer maneira, para os tupis estarem nessa repescagem mundial, vão estar nos holofotes ano que vem de novo, num torneio muito importante, um torneio muito forte, que estimula o crescimento, né? Totalmente. E tá uma atenção pro Sevens também. Eu acho que o Sevens e o 15 eles andam paralelo. Eu acho que até o feminino tá mostrando um pouco isso, que uma coisa não depende da outra. E eu acho que o Sevens é uma porta de entrada muito boa para o rugby internacional para a gente, pensando, né, em níveis mais altos. É mais fácil chegar mais alto com o Sevens, né? E acho que isso é só para a gente abrir um pouco mais os olhos também para nossa equipe de Sevens masculina, que eu acho que a gente deixou um pouco de lado por um tempo e eles têm muito potencial. Eles mostram, mesmo sem treinar por longos períodos, que quando eles estão em campo eles mandam muito. Então, se a gente consegue um terceiro lugar, né, sem ter tanta estrutura ainda para o nosso Sevens masculino, acho que se a gente tiver, a gente consegue ir muito longe. Acho que é um caminho que a gente pode seguir aí sim. Mas vamos embora, que ainda tem coisa para jogar esse ano ainda do Sevens. Tem PAN também, que estão no PAN também, é importante esse torneio, inclusive em comparação para o PAN. O PAN que acontece no primeiro final de semana de novembro, então daqui a pouco a gente começa, daqui a pouco, né, daqui a pouco mesmo, vai passar rápido, vocês vão ver, ainda mais tem Copa do Mundo, que Tipo isso. a gente curte rápido aí e tal, tem um monte de rugby brasileiro rolando, W15, enfim, vai passar, vai passando, a gente vai chegar no PAN lá em novembro. Logo menos estamos lá. Logo menos estamos lá. E eu vou lá também. Eu fui sorteado ontem, gente. Eu vou colar no PAN também. Vou ajudar lá na missão. Conta aí. Vamos estar juntos. Fala aí, pô. Não, na verdade, eu vou representando a comissão de atletas do COB, né? A gente vai levar alguns representantes para o PAN e ir lá para falar um pouco do nosso trabalho, motivar os atletas, enfim, fazer um pouquinho do nosso trabalho lá, mas eu fui sorteada, né? Não estava no script, não. É bom que vou poder apoiar as amigas, né? Pô. Exato. Baby vai pela 55ª vez aí pro Chile, né? Já. Todos os lugares da América do Sul, a Baby já praticamente morou em todos os países da América do Sul, quantidade de tempo que ela passou em todos eles. Eu nunca fui pro Peru, fica a dica. Ainda não fui pro Peru, não. Não, fui pro Peru. Bom, tá aí. Não. Volta Peru. Vai chegar em algum momento. Exato, bom. É isso. E ainda falando sobre seleções brasileiras, né? Tivemos também a convocação aí dos Curumins para treinamentos lá em São José dos Campos. Os Curumins vão viajar para o Paraguai em julho. A gente vai depois, em breve, nos próximos programas, aí falar com o Chubb. O Chubb que está fazendo o SIFT, nosso programa de identificação de talentos, identificação e informação de talentos. Ele está essa semana lá em Maringá, ele que é o treinador da seleção brasileira masculina juvenil, está lá em Maringá, visitou clube, visitou escola, visitou prefeitura, está fazendo trabalho lá, tem post na nossa rede social sobre o SIFT, mas a gente vai falar com o Chubb em breve sobre a viagem dos Curumins para o Paraguai, que é muito importante, também dando calendário para a seleção juvenil. E, baby, vamos falar então agora, muito importante, nosso papo com o Will e com a Luísa sobre esse título, 21º título do Brasil no Sul-Americano e classificação, terceira classificação para os Jogos Olímpicos das Iaras. Vamos falar com eles. Bora lá. E agora é hora de falarmos com as Iaras, lógico, classificadas para os Jogos Olímpicos, campeãs pela 21ª vez do Campeonato Sul-Americano. Recebemos aqui a Luísa Campos e o Will Broderick. Luísa, como é que tá? Como é que foi a classificação? 21 títulos, hein? 20 títulos invictos, vocês continuam dominando a América do Sul.
Foi um torneio legal. A gente tava, como grupo, a gente tava bem conectado, a gente tava bem tranquilo. E o torneio correu. Acho que o primeiro jogo, assim, que a gente tava mais ainda acordando com frio, tava meio chovendo. Mas o resto do torneio foi bem tranquilo. Foi bem bom. Boa. Will, expectativas. A expectativa era de título, né? O Brasil é a potência dominante, mas lógico que é sempre uma preocupação a mais, sobretudo num torneio que era pontos corridos, né? Não tinha como tropeçar contra nenhum adversário, né? O formato assim é basicamente todo jogo é um final, mas se tudo dá certo, você pode até conquistar a vaga antes do último jogo que a gente fez. Mas se sabe nos primeiros jogos que pontos é importante. Então, do torneio em si, igual o Luiz falou, eu tô feliz. O primeiro jogo um pouco de tudo, um pouco de momento, frio, chuva. A gente só precisava um jogo só para acostumar, mas depois que a gente engatou, foi tranquilo. A gente tomou dois tries. Eu gostaria de ter tomado nenhuma, mas foi dois tries. Aí a gente precisa de alguma coisa a melhorar também. Ô, Luísa, o primeiro jogo contra o Peru, né? O Brasil era, claro, o favorito contra o Peru foi. Sempre tem a questão da estreia, né? Mas o segundo jogo contra a Argentina já era uma preocupação, né? Porque logo de cara já pegavam as principais adversárias, né? Como é que vocês lidaram com o jogo contra as Argentinas? Eu acho que a gente se propôs a tentar ficar com a bola o máximo de tempo possível, né? Que se elas não estão com a bola na mão, elas não conseguem fazer nada. Então, tipo, a gente tentou ter mais paciência, né? Não tentar definir as coisas logo na primeira fase. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso bem. A gente conseguiu botar bastante pressão no ataque delas e recuperar a bola. E aí, só no finalzinho ali que a gente acabou tomando aquele try que a gente também não queria ter tomado, né? Mas também foi no último lance do jogo. Então, foi bom. E é bom também pegá-las logo de cara, porque a gente também tá fresco ainda, né? Tá descansado. Foi recém o início do torneio, então também já tava tudo sendo meio. Tipo, estamos esquentando os motores, estamos lá pra ficar bem, assim. Pra não pegá-las na final, pra ter desculpa de, tava mais cansado, aí foi um jogo mais duro. Não. Matamos elas logo no início. Aliás, até uma atenção para o próprio time argentino, né? Que teve Colômbia e Brasil nos dois primeiros jogos, né? Também tem esse lado também, né? E dos demais adversários, como é que você sentiu a evolução aí na América do Sul para esse torneio, né? O Paraguai está crescendo, claramente, né? Mas o Brasil venceu de novo tranquilo. A Colômbia que deu uma decepcionada, né? Tu não esperava uma Colômbia ali em terceiro lugar, pelo menos, né? Acabaram escorregando, mas como é que você sentiu aí os adversários de forma geral? Sim, Eu, Will. você, Ah, Luísa. eu acho que todos os times vêm uma crescente evolução, assim. Eu acho que agora a Colômbia deve estar mais focada no 15, né? Por causa da vaga da Copa. Tinham 5 meninos que tinham jogado aqui com a gente nas semanas anteriores, então eles também estavam com um time mais, digamos assim, cansado. Mas o Paraguai é um time que está crescendo bem. O Uruguai me impressionou quando ganhou da Colômbia também. É um time que elas têm uma boa estrutura de jogo, né? Elas só infelizmente não conseguiram fazer nada contra a gente. Mas os jogos têm sido mais interessantes do que antigamente. A gente também não pode deslizar. Tipo, a gente tem que estar sempre focada no jogo, porque qualquer deslizadinha que a gente dá também é mais uma chance de try, que nem foi no final contra o Chile lá. A gente tomou um try que a gente também não gostaria de ter tomado. Foi mais uma deslizada, foi mais uma junção de muitos penais nossos e não dá pra buscar. E Will, nessa perspectiva do que a Luísa está falando, são adversários que a gente vai enfrentar de novo e por medalha, né, nos Jogos Pan-Americanos, que é o próximo evento principal, né, e depois vai vir circuito mundial. Como é que está o seu planejamento? O que você sentiu aí do Sul-Americano, que você ainda acha que o time tem a evoluir, né, e os pontos positivos também, né, sobretudo pelo fato de ter tido um título que não teve grandes percalços, né, em termos de jogos mais apertados. Como é que você sentiu aí? De verdade, esses torneios é completamente diferente de um circuito mundial, por exemplo, mas ele necessita que você faça as coisas bem, fazer a coisa simples, bem feito. O momento que você encaixa isso, aí você começa a ter uma flow dentro de jogo. Mas nossa preparação para o circuito mundial, por exemplo, vai ser bem diferente do que a preparação que a gente tem
para um jogo sul-americano. Só sim por causa de nível, mas também por causa de preparação das outras equipes. Em termos de a gente vai ter que ser menos previsível, a gente vai ter que trabalhar mais duro para ter os espaços. Então, quando você joga um nível mais alto, às vezes você tem que forçar o jogo um pouquinho mais, porque para desestruturar uma defesa precisa de mais. Então, desse jogo eu estava feliz pela tranquilidade e a facilidade que a gente teve em atacar. A gente não colocou pressão em cima da gente, que a gente já foi uma coisa, talvez o primeiro jogo do Peru, a gente de verdade colocou a gente sob pressão. E nos últimos jogos, principalmente ao o segundo dia, a gente só jogou limpo e foi bem a ver. Bom. E Luísa, pensando, Jogos Pan-Americanos vêm aí também, né? No final das contas, você participou dos três grupos que está participando dos três grupos que conseguiram classificação para os Jogos Olímpicos, né? É um momento de afirmação definitiva, né? A seleção brasileira a seleção brasileira feminina é figura garantida ali em Jogos Olímpicos 3 vezes consecutivas, né? Como é que é esse sentimento para você pessoalmente, para vocês como grupo, né? Como Iaras? Eu acho que, pra mim, pessoalmente, é uma honra estar junto ainda do grupo, porque a gente vê a nossa evolução desde que eu comecei a jogar é bem diferente. O jogo em si tá bem diferente. E a gente tá muito feliz também. A gente tava muito feliz de estar lá participando e a gente ficou muito feliz de ter conseguido a vaga de novo, porque a gente conseguiu mostrar que na América do Sul é a gente que manda, né? Então, tipo, a gente ainda tá nessa batalha de conseguir ter resultados melhores no mundo, mas isso não diminui a nossa pressão aqui, né? Porque a gente também não quer perder jogos aqui, a gente não quer deixar os outros times acharem que eles podem fazer alguma coisa aqui. Então a gente gostou muito desse torneio. Para nós foi muito bom, tipo, até pra gente ganhar a confiança também de do jogo em si. Boa. Tá aí, Luísa, tá aí o Will. Muito bom, falando com uma seleção que acaba de ser campeã, acaba de se classificar aí para os Jogos Olímpicos. Obrigado, Will. Valeu, considerações finais. Boa, não, obrigado pelo apoio sempre. Valeu, Will. Valeu, Luísa. Vai descansar. Eu sei que você tá cansada. Obrigado, valeu, Vitor. Valeu, pessoal. E agora é hora de falarmos da Academia de Categorias de Base lá de São José dos Campos, apoiada pela Prefeitura de São José e também pela SNEAR. Como sempre, ele conosco aqui, coordenador da Academia, Maurício Coelho, seja muito bem-vindo. Ô, Mal, temos muita coisa para falar aí em termos de atividades, né? BR15 chegando, as atividades rolando, e a gente também recebe aqui o André Fujita, o Harry, ele que é o fisioterapeuta aí da academia, que já vem fazendo outros trabalhos também na confederação, incluindo recentemente curso no SESI Indaiatuba sobre a questão de concussão, enfim, tem muita coisa a falar com os dois aqui hoje. Bom, Mal, seja muito bem-vindo. Como é que estão as atividades aí, junho? Como é que foi junho? E projetando um pouquinho de julho também. Ô, Vitor, beleza, cara? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade da gente vir aqui compartilhar um pouco do que acontece ali no projeto. Bom, o projeto tá aí no seu. A gente já. São basicamente duas atividades ali, né? Além das sessões de treino, os camps, né, Vitor? Então, as sessões de treino, nós temos 144 sessões a serem entregues e atualmente entregamos 100, cravamos a centésima sessão de treino. E os camps foram 3 camps até agora, né? Tem mais um que vai acontecer aí com os curumins em julho. Então, julho tem uma programação aí bem intensa e importante para os curumins. Em breve vai estar o Chubb por aqui falando um pouco mais sobre isso, né? Já dando um spoiler aqui de próximos episódios. Mas a gente tem mais esse camp e na visão geral está indo muito bem, Vitor. A gente tem um incremento notório assim de nível de jogo, né? Da parte física, da parte técnica, tática, entrosamento, enfim. Então, mais bem preparados física e tecnicamente, estão entendendo melhor o jogo, estão respondendo em campo. Então, a própria competição, eu acho,
do campeonato de seleções regionais mostra isso, né? O time do Vale mostrou um bom nível de jogo aqui dentro da nossa região. E, bom, esse campeonato segue, né? Até o dia 5 de agosto finaliza, nesse final de semana, dia 24 agora a gente tem as semifinais. E aí no segundo semestre a gente coloca um pouco, né, a prova o feminino, né? As categorias masculino 17, feminino 19 fazem o campeonato de seleções regionais do segundo semestre. E aí a gente vai ver o rendimento das meninas. Então, por hora, cabe destacar assim o excelente trabalho que vem fazendo aí o Cruz, o Eilenson, o Thiago e o convidado de hoje aí também, o André Fujita aí. Mamal, só para completar, né, a gente vai ter então as semifinais do BR15, né, Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais, rolando agora, nesse final de semana, dia 24. Tem no campo do Balneário, em Jacareí, vai ter Vale contra Centro-Oeste no masculino M19, é uma das semifinais, vai dobrar junto ali com a semifinal também do feminino adulto, né, que tem um Centro-Oeste contra Rio de Janeiro. As outras duas semifinais, né, do masculino e do feminino, um Paraná contra São Paulo capital, rolando lá em Curitiba, no campo lá do Paraná Esporte. Então essa é a sequência do BR15 e a final do BR15, grande final, vai ser no dia 5 de agosto, no caso do masculino M19. E aí lembrando, né, em agosto a gente começa as outras duas categorias, né, o feminino M19 e também o masculino M17 no dia 12 de agosto, né? Então movimentado bastante aí o trabalho, inclusive o pessoal aí do Vale, né, bastante movimentado com seleções em todas as categorias. André, como é que tá o trabalho aí, cara? A parte de fisioterapia junto com os jogadores, né? Sempre um desafio, ainda mais trabalhando categoria de base, né? Tem cuidados especiais, obviamente, né? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Mal. Obrigado pela oportunidade. Sempre é bom poder falar um pouquinho sobre a fisioterapia, né? Que a gente desenvolve ao longo dos anos com o rugby. Tem sido uma experiência bem interessante, né? A primeira vez que a gente trabalha com várias equipes no mesmo local, então essa demanda, ela tem esse desafio da gente conseguir, né, receber um atleta que jogou no final de semana, ou ele vai jogar no próximo final de semana, então tem que trabalhar em baixa, e outros atletas que não vão jogar, aí tem que aumentar a intensidade, alguns chegam lesionados, outros sempre estão perguntando por que acontece lesão, né? Então você fica o tempo todo em contato com esses atletas, e é muito legal esse contato, porque quando a gente passa, né, pelos jogos daí do São José do clube, vai jogar em Jacareí, por exemplo, então os meninos vêm me perguntar muita coisa, as meninas vêm me perguntar muita coisa, então esse contato é bem legal. A gente tem feito um trabalho preventivo ao longo desses 100 treinos que a gente já teve, né? Então a gente faz uma avaliação prévia desses atletas, identifica, por exemplo, assimetrias de força muscular, né? Então ele tem, olha, a parte da frente da coxa dele é mais forte na esquerda do que na direita. Então, junto com a preparação física, a gente combina um trabalho específico para esse cara, para ele não ter essa desproporção, né, que poderia acarretar uma lesão futura. Tá? Então, a gente tenta identificar também, né, você falou da concussão, a concussão cerebral, a gente fica em contato com os atletas o tempo todo. A gente teve um caso apenas de concussão lá no SNEAR, que foi aqui na Academia do Vale, que foi durante um treino do Vale mesmo, da seleção do Vale, né? E o menino acabou tendo um choque lá, mas ficou bem, não teve nada a acrescentar. E a gente tem esse contato direto com os fisioterapeutas de cada clube, né? Então, se eles se machucam no clube, eles me avisam, né? Aconteceu isso, está tratando assim, assim, assado. Eles fazem algumas solicitações, olha, não trabalha isso, porque ele está com dificuldade, ou se ele machuca lá com a gente já fala, olha, o cara está machucado, ou identifiquei tal alteração, então dá uma priorizada nesse aspecto ou no outro, né? Então, o trabalho tem sido bem, bem interessante, né? Agora, existe uma tendência aí da própria CBRU a querer trazer o pessoal do adulto aqui para o Vale, né? Isso é uma coisa que eles estão planejando, acho que vai dar jogo. Isso vai ser muito importante, porque para os atletas jovens, né, ter essa experiência de ver os mais velhos, né, que são os caras que eles assistem jogando, são, entre aspas, os ídolos deles, muitas vezes, né? Então vai ser muito legal
tê-los conosco aqui no Vale e também trabalhar essa ansiedade toda deles. Uma coisa interessante, trabalhando categoria de base, né? Ainda mais com todos eles com vários objetivos pessoais, né? Seleção regional, seleção brasileira, enfim. Para fisioterapia é interessante lidar com isso, porque tem a parte de conscientização é muito importante, eles não têm ainda muita noção, muitas vezes, da importância de levar a sério, né? A questão do tratamento, a questão da prevenção, enfim, como é que é lidar com isso? É muito legal, Vitor. Eu gosto bastante de trabalhar, eu falo até para os meus alunos na faculdade, né, em pós-graduação, que eu gosto de trabalhar com a base, porque eles são pessoas que não vêm com vícios, né? Às vezes você pega o cara no adulto, ele já vem meio viciado, com aquela informação já meio. Às vezes uma informação que ela não é tão relevante e ela vem incrustada no cara, não, porque eu preciso fazer tal coisa, senão não dá certo, eu preciso colocar tal bandagem, senão não funciona, eu não vou conseguir jogar. Então ele fica meio dependente psicológico, às vezes psicologicamente de uma informação. E os meninos não, eles estão muito abertos para essa conversa, né? A gente explica, fala, olha, tem que evitar isso, tem que tomar cuidado. Você tem muito menino que vem e acha que o treinar mais é sempre melhor, né? Então, olha, não precisa treinar aqui na academia, depois ir para o seu clube treinar no juvenil, treinar no adulto, né? Senão você vai acabar sobrecarregando o seu corpo. Você precisa entender, né? A gente tem algumas tabelas de classificação de nível de cansaço pós-treino e nível de recuperação, que a gente chama de PSR, PSE, né? Percepção subjetiva do esforço e percepção subjetiva da recuperação. E a gente tenta explicar para eles, olha, você tem que estar se sentindo uma recuperação boa, né? Para você poder jogar no final de semana. Se você chega, por exemplo, na quinta-feira, você está muito cansado, então conversa com o treinador, conversa com a gente aqui, que a gente vai pedir para reduzir um pouco a carga. Em vez de você dar 10 tiros, você vai dar 5, vai dar 4, né? Ou faz uma intensidade mais baixa, né? Diminui o volume, diminui a intensidade para que ele consiga descansar um dia antes do jogo e aí conseguir jogar e desempenhar o melhor papel. Então, a respeito de lesões é muito bacana, a parte da concussão também é importante, que a gente tem uma característica que é super difícil de avaliar na concussão, é quando o atleta mente para a gente, né? E a concussão é uma patologia extremamente importante, ela causa danos que muitas vezes eles são irreversíveis, né? Então a gente conversa muito, eu já faço esse trabalho no São José há bastante tempo, né, de conversar com o pessoal e explicar o que é a concussão e quais são esses problemas que ela pode causar a longo prazo e o que acarreta se o atleta mentir para a gente e ele falhar, por exemplo, com o protocolo, né? Então, bateu a cabeça, por exemplo, no treino, olha, são 48 horas de descanso. Se você esperar mais de 48 horas, você pode retardar o seu processo de recuperação. Então, em vez de você melhorar em 15 dias, que é o que 90%, 95% dos casos acontece, você vai levar 25, 30 dias, entendeu? Então, eles ficam muito atentos a esse tipo de informação e toda hora, lógico, tem que ficar reforçando, né, para que eles não passem, né, dos limites, né, não exagerem, para que ele tenha a recuperação e consiga voltar para o esporte que eles tanto gostam o mais rápido possível. Isso é interessante, né? Porque tanto a questão de excesso de estímulo, né? Excesso de treinamento, como também de concussão, mexe um pouco com a ansiedade, né? Deles de quererem jogar o quanto antes, né? O máximo possível. Nessa idade é normal, né? Querer o máximo possível. E você começar desde cedo ter esse trabalho, né? Lá na frente não vai criar um vício, né? Como você faz. Às vezes tem um jogador adulto que não presta atenção na questão da concussão, que exagera no treinamento, etc., porque foi formado desse jeito também, né? Então a gente está formando um cara que é muito mais consciente, né, André? Exatamente, exatamente. Um atleta que ele chega com esse vício, né, muitas vezes ele acaba atropelando algumas coisas. Então, vamos supor que ele é um cara que vem de várias concussões, ele pode ter problema de memória. Então, durante um treino, o técnico fala para ele, olha, você entendeu tal coisa? Ele vai falar, aham, entendi. E na hora ele vai ficar olhando o colega para ver o que o colega faz, para ver se ele consegue espelhar o que o colega fez, entendeu? Mas ele não entendeu a jogada. Então ele acaba sendo um cara que ele consegue reproduzir bem, mas ele não entendeu o porquê que ele tem que fazer aquilo ali, qual é o objetivo da jogada, entendeu? Muitas vezes você explica para o atleta, às vezes ali vai fazer um line-out, por exemplo, olha, você vai jogar, a palavra-chave é X, né? Eu vou chamar o número 125 e o número 2 o pulador é o 2, né? E aí o cara fala 125, ele se perde, não sabe se é no 1, se é no 4, se é no 5. Então,
Tem várias coisas que a gente pode trabalhar nesse aspecto, né, para que eles cheguem no adulto com um rendimento muito melhor, né? Então, a ideia é essa, né? A educação para que eles desempenhem um papel futuro melhor. Boa, e melhor ainda quando o fisioterapeuta foi jogador de rugby também, tá muito ligado em tudo isso, tudo o que passa na cabeça do jogador. Mal, vamos ficando por aqui. Considerações finais aí sobre os trabalhos da academia. Expectativa para o BR15, né? O BR15 empolga todo mundo, obviamente, agora esse final de semana. Sem dúvida, Vitor. E só acrescentando, faz diferença quando o profissional vem da área, né? Então já conhece, já sofreu com isso, então tudo isso ajuda bastante na compreensão e na vontade de estudar. Mas sim, Vitor, expectativa aí pro BR15, expectativa na semana que vem aí com os Curumins, é um mês importante, é um mês de férias escolares, tem que aproveitar e subir os degraus aí no nível da equipe, né, para todos os compromissos e ver o feminino aí também, como é que elas se saem na sequência. Boa, André, obrigado, bom trabalho aí, cara, muito bom o papo, muito bom a gente tratar de sistemas que são essenciais para o pessoal se conscientizar. Obrigado pelo convite, Vitor, Mal. Espero vê-los em breve, tanto em campo quanto numa próxima situação para a gente falar de outros assuntos interessantes da fisioterapia esportiva. Sempre que precisar, estou à disposição. Forte abraço para vocês. Valeu! Tá aí, grandes papos com o Will, com o Will, com a Luísa, com o Malma e com o Harry. Aliás, Baby, só uma errata foi o Chubb e a Turola. A Turola também tá lá, treinadora da feminina juvenil, também tá lá em Maringá, no SIFT. E, Baby, temos muita coisa para falar também de rugby de clubes brasileiro e de seleções regionais, porque, já que a gente está falando de seleções, vamos começar por seleções, porque fim de semana agora tem as tão aguardadas semifinais do BR15, Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais. Teremos em Jacareí, nesse sábado, 1h da tarde, Centro-Oeste contra Rio de Janeiro, semifinal feminina adulta. E na sequência, 3h da tarde, São Paulo Vale contra Centro-Oeste, semifinal masculina juvenil, masculina M19. Vai ser o contrário, na verdade. Esse horário tá trocado, não sei por que tá isso. Sorry! Então é o contrário. Desculpa. Mas as meninas vão jogar depois, igual no Sul. Beleza, até o contrário, é isso. E no Sul, teremos lá no Paraná Esporte em Curitiba, teremos primeiro 1h da tarde, teremos São Paulo Capital contra Paraná, masculino M19, e na sequência, às 2h30, na verdade, 2h30, 3h da tarde, teremos... 2h45, vai ser por ali. Por aí. Teremos São Paulo Capital e Paraná de novo, os dois se enfrentando aí no feminino adulto. Muito legal, BR15, expectativa alta, né, Baby? Expectativa alta e um movimento bom, né, das meninas, assim, acho que o BR15 deu uma movimentada boa nos clubes, nas regiões, então a galera se aproximou um pouco mais, eu pelo menos vejo, né, os movimentos, assim, dos clubes um pouco mais unidos, as coisas acontecendo com um pouco mais de, enfim, de comunicação. É bom, eu acho, né, que a galera vai se aproximando, mas é importante a gente conhecer logo os finalistas também desses confrontos aí, né, tá todo mundo já querendo saber como é que vai ser. Mas achei que foi bem mais legal do que ano passado também, que a gente teve mais confrontos diferentes, né? Ano passado a gente acabou se encontrando algumas vezes com os mesmos times e acho que essa mexida aí foi bem legal para motivar as meninas, né? Pegar times diferentes é sempre legal. E aí é interessante, né, Baby? Porque agora é rugby 15 completo, no sentido de tempo, né? Os jogos primeira fase reduzido, agora jogo pleno, né? Sim, e na teoria também o Scrum, a gente veio, né, evoluindo ao longo do campeonato, e a ideia é que também já seja um Scrum, né, com disputa, obviamente, levando em consideração a segurança e tudo mais. Mas a ideia é que já role já uma Scrumzeira, já um full game, pra gente já começar a se acostumar com essa vida. São times que mostraram plena capacidade, né, plena qualidade nesse processo de desenvolvimento, tanto feminino quanto do masculino juvenil. É o processo de construção. O BR15 tem muito essa pegada, né? Essa pegada de desenvolvimento. São seleções regionais para desenvolver uma modalidade que ainda não é tão desenvolvida nos clubes, né? Então, ele ajuda e tem esse caráter tanto de competição, mas também de desenvolver as habilidades nessas categorias, né? Exatamente. E tivemos, nesse final de semana, a quarta rodada do Super 12, Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby 15 de clubes. Tivemos aí, vamos passar os placares,
Tivemos três jogos abrindo a quarta rodada. Tivemos Jacareí 47, Pé Vermelho 10. São José 55, Curitiba 12. Vitória contundente aí do São José. A maior vitória do São José contra o Curitiba desde 2010. Fez que eu levantei, exatamente, desde 2010. E Desterro 24, Farrapos 22. Caiu o Farrapos, fazia tempo que o Desterro não ganhava do Farrapos no jogo oficial. Vitória aí do Desterro. Resultados importantes, porque no grupo A, embola tudo. O Desterro assumiu a liderança com 12 pontos em 4 jogos. Farrapos em segundo lugar com 11 pontos em 4 jogos. Mas Charrua e Joca jogam agora nesse final de semana. E se o Charrua tem 9, o Joca tem 4 pontos. Se o Charrua vencer o Joca, o Charrua, que assume a liderança desse grupo, tá um toma lá da cá, perde e ganha, muito doido esse grupo A do Campeonato Brasileiro. O jogo é em Floripa, tá? Então, na casa do Joca. Mistureba. Cara, se o Joca ganha, baby, a gente vai estar em 2 rodadas com todos os times podendo assumir liderança a qualquer momento. Mas é um negócio... Assim que a gente gosta, gente, emoção. A gente não quer o clássico, a gente quer ver o povo se misturando, entendeu? Ganhando, perdendo. Mas é bom também, é agitado. Esse grupo A tá sensacional aí. Especial. E o grupo B foi definido, né? O grupo B, na verdade, foi o contrário. O grupo B, os 2 times do Vale se impuseram sobre os 2 times do Paraná. Já temos definição de classificação. Jacareí Jacareí e São José já estão classificados para a próxima fase. O Jacareí tem 19 pontos. O São José tem 16 e o Curitiba está em terceiro lugar com 6. O Pé Vermelho tem 0. O Curitiba, no máximo, consegue chegar com 2 jogos a 16 pontos, né? Se ganhar 2 vitórias bonificadas, mas o critério de desempate, confronto direto, e aí já não dá mais. O São José venceu o Curitiba nos outros jogos, então já temos a definição aí dos classificados. Jacareí e São José vão para o hexagonal. Lembrando, né? Após essas 6 rodadas de primeira fase, 2 primeiros colocados de cada grupo vão para o hexagonal. Aí teremos hexagonal todos contra todos, valendo 2 vagas na grande final. E nesse final de semana, dia 24, além do jogo do Joca contra o Charrua lá na UFSC Tapera, em Florianópolis, teremos 2 jogos pelo grupo C. Aí o grupo C entra na sua fase, na sua quarta rodada, com SPAC contra Poli, Tornados Indaiatuba contra Pasteur. São jogos desse final de semana. Mais informações lá no site da CBRU. A partir entre quarta e quinta-feira, tá tudo no ar. E, baby, tivemos também os estaduais rolando, né? Tivemos estaduais também aí, lógico. Paulista Feminino rolou nesse final de semana, com muita ação lá no SESI de Guarulhos. É a segunda etapa das categorias Primeira Divisão, Taça Ouro Adulta e do Juvenil. Tivemos título para o São José, na categoria adulta. O São José venceu o Pasteur na grande final, 24-7. E o Juvenil, título das Leoas ali num triangular contra Jacareí e Pasteur. E tivemos também ali muito rugby do Paulista Adulto. Ilhabela Poli e Pasteur já venceram placares elásticos, já estão classificados aí para a próxima fase do Campeonato Paulista. Jaguars venceu, Pinda venceu também aí nos jogos valendo vaga na Copa Paulista. Piracicaba venceu também em jogo valendo. Aí já os 2 já vão para a Copa Paulista de qualquer maneira. Placares estão todos lá na CBRU e também entrem nas redes sociais da Federação Paulista para se informarem sobre o assunto. Tivemos também o Campeonato Fluminense adulto masculino de rugby 15 rolando. Itaguaí venceu o rugby de novo. Itaguaí é o líder da competição, nunca foi campeão. Olha só, um momento muito importante aí para o Itaguaí. Niterói venceu o Machambomba também na sequência, está na cola do Itaguaí na briga pelo título fluminense. E tivemos ainda Copa Nordeste rolando. A União Pernambucana venceu o Ceará Rugby em Fortaleza. E muito mais você confere lá no site da CBRU. Teve juvenil também, viu? Teve juvenil em São Paulo, com Jacareí vencendo o Pasteur no M19 e São José vencendo Ilhabela no M16. É bom sempre te falar. Tá rolando o Rugby 15, juvenil estadual em São Paulo também, que é um desenvolvimento super importante aí para o rugby brasileiro. E, baby, tivemos então tivemos também ações extra-campo da Confederação, né? Sim, a gente teve na quinta passada nossa primeira fase, né, do programa que a gente fez no ano passado com o Garoto Cidadão, que é um projeto da CSN, que é um dos nossos patrocinadores, né? E foi um projeto piloto no ano passado, deu super certo. E a gente continua, então, fazendo esse projeto continuar aí esse ano, o segundo ano dele. Esse projeto muito bacana, Garoto Cidadão, que a gente entra nos CCAs. A gente tem a Ana Lu também, que é uma das responsáveis lá, que está super próxima da gente. Foi muito bacana, e essa primeira fase é muito mais sobre a sensibilização, sobre o pessoal conhecer o rugby em si, né? Falar um pouquinho, dar um hintzinho do que é o rugby, dos valores. E, enfim, as crianças se divertiram muito. Foi um dia diferente, que estava chovendo bastante. Então, a gente teve que se adaptar, fazer né, indoor. Mas deu super certo. Acho que foi até mais intimista, assim. As crianças
ficaram mais próximas, assim, a gente quando está no palco, na quadra, né, muita gritaria ali, foi bem bacana, assim, acho que elas curtiram muito. E na semana que vem a gente também tem coisa extra-campo, a gente vai ter a Super Week Brasil 2023, né, a gente vai ter muitas atividades para a comunidade também. O quê? São José dos Desculpa? Campos e Jacareí. Vale do Paraíba, né? São José dos Campos e Jacareí. Exatamente, vai ser lá no Vale, e a gente vai ter no nosso primeiro dia de evento, que vai ser no dia 27/6, a gente vai ter, enfim, vai ter vários, né? Vou só dar um hint aqui para a galera saber mais ou menos o que vai rolar, mas no dia 27 vai ter cuidados imediatos no rugby nível 2, da World Rugby. Vamos ter também curso de introdução à liderança e gestão da World Rugby. No segundo dia, a gente vai ter curso de introdução à liderança também de novo, e vai ter alguns que vão se repetir, que são também para ter opção, né, para a comunidade poder participar. Lá no terceiro dia, no dia 29, a gente vai ter curso para educadores do World Rugby, e também curso de coaching children em alimentos sobre rugby infantil. Esse já vai ser um pouco mais tarde, já vai ser às 18 horas, enfim. Os detalhes de horário e tudo mais, tá tudo no nosso site, nos nossos páginas, só dá uma olhada. Só estou tentando dar um overview aqui do que vai rolar, mas vai ter Activate também, vai ter Scrum Ready, vai ter cursos de primeiros socorros nível 1, além do 2, cursos de Breakdown Ready, curso de Coach Children, vai ter muitas atividades aí do dia 27 até o dia 1º, se eu não me engano, é isso? Dia 1º/7, que acaba no sábado, nossas atividades lá no Vale do Paraíba. Mas é isso, fiquem atentos, deem uma olhada no interesse de vocês. Obviamente, alguns cursos são para novos educadores, outros são para a galera da comunidade, abertos, e, enfim, deem uma olhada para ver o que é mais suitable para vocês. Está lá no site, está lá nas redes sociais também, no Comunidade Brasil Rugby, para o pessoal se informar sobre a Super Week, um momento muito, mas muito importante sempre aí para o nosso desenvolvimento. E lembrando, tá, Baby, só um detalhezinho, na terça-feira a gente vai ter uma transmissão aí de uma apresentação sobre todo o trabalho que está rolando na área de desenvolvimento. Vai ser online no nosso YouTube aberto para todo mundo assistir. Vai ser super legal também, tá, pessoal? Poder ficar conectado com o trabalho de desenvolvimento da Confederação Brasileira. E só um último adendozinho aqui. Vou parabenizar o Jaú. O Jaú estava lá. O nosso Pedro Pinto Jaú estava lá lá no Uruguai, fazendo curso de site, estava lá junto com o Borelli, foi lá, o Lucas Borelli, que é da área de marketing comercial e torneios aqui da CBRU, estava lá no Uruguai com a delegação, e o Jaú também estava lá como um dos que está fazendo o curso aí de siting da Sudamérica Rugby, então super legal de ver ele por lá. Parabéns. E a gente vai parabéns falar com ele sobre esse assunto. Boa. Acho que é isso, né? É isso, baby. Valeu, até a próxima. Semana que vem tem um baita de um programa aí agendado pra gente, viu? Já temos uma entrevista, super entrevista, que o pessoal vai ficar sabendo em breve qual vai ser. Falou. International shit. Bora. Exatamente. Valeu, até mais. Até a próxima, galera. Valeu.